só de bateria, talvez acabe no meio, né? Alô, som. Bom dia, irmãos. Vamos começar. Tivemos os problemas técnicos aí, ficamos sem internet, mas está resolvido. Nosso querido Elias ali, que está trabalhando. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer aos irmãos pelas orações. Nossa queridinha já está boa, 100%, está aqui na frente aqui. Foi importante, eu acho que me senti bem, nossa família se sentiu bem acolhida aí pelos irmãos, mensagens de esperança aí, né? Dificuldade, primeira doença da filha aí, a gente fica assim, desacostumado, mas graças a Deus deu tudo bem, ela passou por essa primeira aí e está aí rindo para minha cara aí agora. Vamos fazer uma oração, irmãos? A gente está falando de um assunto que é muito importante, que é a pregação do Evangelho, proclamação do Evangelho a todas as pessoas. E hoje a gente vai falar de uma grande missão que a igreja tem. A gente precisa de muita oração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é autoridade sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos dá um foco, um objetivo, nos dá uma missão aqui nessa terra como igreja, que é proclamar o Evangelho da verdade, o Evangelho que é o Senhor, que é Cristo Jesus, que morreu por nós, ó Deus. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. Obrigado que isso fez tamanha diferença em nossos corações, na vida dos seus discípulos, que formamos igrejas aqui para proclamar mais esse Evangelho. Não simplesmente para nos reunirmos aqui, mas para proclamar essa verdade que transforma para muitas pessoas que estão aí carentes da sua verdade, ó Deus, pessoas que estão sofrendo sem saber porquê. Mas o Senhor nos capacita, nos ensina, nos exorta, nos transforma para que a gente possa aprender mais e entender da sua palavra, que a sua palavra transforme a nossa vida hoje, aqui nesse momento, para que a gente possa pregar o seu evangelho com precisão, ó Deus, que isso possa transformar vidas e gerar discípulos do Senhor aqui nessa terra e a todas as nações aqui, ó Deus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, estamos estudando sobre a proclamação do Evangelho, aí, né? Nosso tema é proclamar o Evangelho, nossas aulas aí. Passamos por muitas aulas muito importantes aqui, aquela aula do nosso irmão, primeiro acho que foi o Alencar, depois teve o pessoal da Missão Vida aqui, o rapaz que veio aqui, a última foi o Olívio, e acho que a gente tem aprendido bastante aí. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a Grande Comissão. A gente vai entender a respeito desse tema, que é uma missão que foi dada pelo próprio Jesus. Ele fez questão de falar sobre isso aí, e eu acho que é muito importante a gente falar. A gente precisa... Nosso mundo hoje vive um caos, né? É claro que a gente vê isso, a gente consegue observar as consequências do pecado no mundo hoje. A gente vê esse impacto não somente lá fora, mas dentro da igreja. A igreja tem sofrido muito. Antigamente, a igreja lutava contra Roma. Hoje, a gente luta contra uma sociedade contemporânea que muda, que tenta transformar muitas coisas que não precisam ser transformadas, mudadas. E a diversidade aí das ideias tem se tomado tamanho que está entrando dentro da igreja, já entrou, isso vem entrando desde sempre, desde de Cristo, né? E a gente tem um desafio muito grande aí, nossa geração tem um desafio muito, a minha geração, as gerações daqui para frente vão ter um desafio muito grande, a minha filha vai sofrer esse desafio aí também, e isso se deve muito ao fato da igreja ter perdido um pouco o foco, ter perdido um pouco a orientação para esse chamado aqui que Jesus nos deu. Vamos ler o texto. O texto fica
em Mateus. Acho que está aqui. Ah, não, primeiro, esqueci disso. Vamos fazer isso aqui rapidinho, 5 minutinhos só. O que a gente vai fazer aqui? Vou propor um momento de constração aqui, para a gente poder sair um pouco do comum, de manhã cedo. A gente vai se dividir, vou separar 5 minutos aqui para você listar 3 amigos do seu convívio que ainda não conhecem Cristo. Está errado ali, né? Esqueci. Não conhecem Cristo. Faltou uma palavra ali. Você vai escrever ou no seu celular, num papel que você tiver disponível, ou na sua mente mesmo, aonde esse local onde ele está. Exemplo, João, meu vizinho. Meu irmão que mora lá em São Paulo, em Portugal. Lista essas 3 pessoas aí. Pensa aí com carinho nessas 3 pessoas que precisam ouvir de Cristo aí. É o que eu chamo de mapa missionário aí. E aí, eu vou dar 5 minutinhos para você pensar e separar em dupla. Já pensa numa dupla aí para você sentar enquanto você está pensando, e aí você vai falar um pouquinho sobre essas pessoas aí. Pode ser a pessoa que está do teu lado mesmo, para não ter muita movimentação aí. Mas pensa aí, 3 pessoas que não conhecem a Cristo, aí você pensa onde ela está e qual que é o convívio, de onde que ela vem aí. Eu vou dar esse tempinho aí, tá bom? Elisa, você coloca aquele tempinho lá para nós? Assim que você já pensar, já pode procurar sua dupla para você conversar um pouco sobre essas 3 pessoas aí. Qual que é um breve resumo aí da sua convivência, do seu relacionamento. A gente estudou um pouco sobre relacionamento lá com o Alencar. Vamos retomar ele aí. Terminou de pensar, já procura alguém para você sentar e conversar. Acho que já deu tempo, acho que 5 até demais, né? Eu vou pedir nesses 3 minutinhos aí, 2 voluntários aí, para compartilhar sobre essas pessoas inicialmente. Quem vai levantar a mão aí? Senão eu vou escolher. Quem vai fazer? 2 voluntários, dou-lhe uma, dou-lhe 2, já estou escolhendo.
Dou-lhe 3. Oi? Tá gravando, tá gravando. Ele tá gravando, mas só que não tá transmitindo ao vivo, né? Tá, eu vou escolher vocês dois aqui. Uma pessoa de vocês dois. Não vou nos clássicos, não. Tcheliana. Eu vou escolher você para falar, tá? Não. Curta e grossa, não. Não, Tia Adri não, já foi muitas vezes. Você pode falar pra gente, irmã? Você. Quem vai falar? Quem quer falar? Vai falar. Pode falar, então. Pode falar? Ele vai falar, beleza. Tá bom, 2 pessoas, já foi. Pode falar. Eu vou falar dos meus 3 amigos, quer dizer, 3 amigos meus da faculdade mesmo. Ok. Eles são da faculdade, não conhecem a Cristo e são amigos bem próximos de mim. Desde uns 5 anos atrás. Você conversa todo dia com eles? Sim. É muita gente, né? Família, vizinhos, mas o principal para nós são os nossos 2 filhos, que a gente vê Deus fazendo a obra, né? Um deles, inclusive, não negava Deus até pouco tempo atrás e já confessa Deus. Esse dia veio conversar sobre a Trindade. A vizinhança lá tem muita gente, né? Cacá, Carlos. Muita gente precisa ser 10 anos. Há 2 anos a gente vem falando, né? E a obra do Senhor, no tempo dele, no momento dele, será feita, né? Muito bom. Difícil escolher 3 pessoas num campo tão vasto aí, né? Grave essas pessoas aí. Essa semana, tente... coloque esse mapa aí na sua mente, para você lembrar dessas pessoas, orar por elas. A gente vai estudar um pouco sobre a grande comissão, tenta de alguma forma aplicar aqui isso na sua semana aí, tá? No final a gente retoma os assuntos aí para você lembrar. Bom, próximo slide é o texto bíblico. Vamos abrir em Mateus 28, de 16 a 20. Eu vou projetar aqui e vou ler nessa versão NAA. Aqui, mas você pode acompanhar que não tem tanta diferença assim, não. Pouca diferença. Bem pouca. Vou ler. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ou aí na sua versão, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse aqui é a grande comissão. O título na sua Bíblia aí você vai ver que é a grande comissão. E aqui a gente tem a gente vai passar por esses 4 pontos aqui, rapidamente, para a gente entender o que é verdadeiramente, para a gente orientar o nosso foco para essa missão. Que missão é essa? Qual que é a premissa dela, as bases, os fundamentos dela, o objetivo dela, qual que é o plano que Jesus traçou para cumprir essa comissão, qual que é o plano que Jesus executou e ensinou, qual que ele deu já a estratégia para a gente, e o prazo, na verdade, até quando a gente vai fazer, até quando a gente vai fazer essa missão. Eu estudei na faculdade que um projeto tem que ter início, meio e fim, né? Então, Deus nos deu esse projeto, essa missão grandiosa, e ele tem um prazo também, né? A gente sabe desse prazo.
A gente vai falar um pouco sobre ele, bem rapidamente. Vamos lá. O primeiro ponto é a premissa, o fundamento. Premissa é o início das coisas, qual que é a base. E aí você percebe uma coisa, esse texto é muito conhecido, né? Eu lembro das UCPs, a gente geralmente memoriza essa parte B aqui do versículo 19 em frente, que aí na Bíblia é ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Essa é uma prática normal, aí a gente memoriza essa parte, mas se você perceber essa palavra portanto aí, em toda a leitura bíblica, é importante você observar que geralmente isso está relacionado a uma coisa antes, né? Todo mundo já fala isso, eu acho que é uma prática comum aí nos estudiosos da Bíblia. A gente tem que se atentar a isso. E o que vem antes de portanto ali? Mateus, ele é detalhista, né? Como sempre, ele colocou uma premissa antes. Jesus falou isso aqui, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é importante demais a gente lembrar disso, porque a gente não pode sair para uma batalha sem entender por que a gente está batalhando. A gente não pode sair para pregar o evangelho sem entender com clareza com quem que a gente está lidando, qual é a mensagem que a gente quer pregar. E quem é o criador, quem foi o autor. Geralmente a gente estuda a pessoa, quem é essa pessoa que ensinou, que está trazendo isso daqui. Porque senão a mensagem, a mensagem fica sobreposta, né? A missão sobrepõe a mensagem. Então, a gente não pode deixar que a missão, o executar, a nossa forma de fazer, ir igual um trator, sem entender, às vezes só no automático. A gente precisa saber qual que é a razão. E, ao mesmo tempo, irmãos, a gente tem uma tendência ou de ficar focado demais em absorver e compreender com clareza a mensagem e não agir, não tomar ações que possam executar isso. É uma clareza, um claro desvio de foco da igreja, igrejas que estão focadas simplesmente na observação, no zelo pela palavra, sem o executar aí, né, sem a prática, né, ela tende a gerar frutos negativos para a sociedade, para a comunidade que ela está inserida e para dentro da própria igreja. Então, e ao mesmo tempo, se você sair sem saber do que você está falando, é só a graça de Deus mesmo que pode executar aí, porque às vezes você pode bater cabeça aí, falar alguma coisa que não faz sentido para o seu coração, a mensagem. E qual é a mensagem aqui que Mateus fala, né? Ele dá a centralidade para o Evangelho, que é o próprio Cristo. O que é o Evangelho, né? O Evangelho escolhemos a Cristo porque Ele nos escolheu, João 15, 16, Efésios, 2 Tessalonicenses. Somos chamados para a santificação porque já fomos declarados santos, ou seja, há uma ação de Cristo, da autoridade de Cristo na vida dos seus discípulos. Foi Ele que declarou-nos santos, e não há em Cristo revestidos da sua justiça. Visto que fomos crucificados, sepultados e ressuscitados com Cristo, não estamos mais sobre a tirania do pecado e, portanto, o que se espera de nós é que ofereçamos de corpo e alma a justiça. Romanos aí, 6, 14. E, em vista das misericórdias de Deus, somos chamados a oferecer nosso corpo, né, na verdade, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, está em Romanos 12 também. Então, o Evangelho diz respeito a uma ação de Cristo em nossas vidas. E a gente compartilha isso porque entendemos a autoridade que é dada a Cristo. A palavra autoridade aí que foi dada, o governo de Cristo sobre nossas vidas. Isso mudou de tal forma que fundamenta, nos dá certeza, nos dá confiança de o que estamos fazendo tem objetivo, tem foco, né? A pior coisa da sua vida é você caminhar na vida cristã sem uma orientação. A sociedade sofre por causa disso. A sociedade sofre psicologicamente, emocionalmente, porque não tem objetivo, não tem sentido, né? E entender a autoridade de Cristo sobre nossas vidas, entender o Evangelho com clareza, que é o próprio Cristo, nos dá sentido para o que estamos fazendo. Nos dá orientação, né? E eu, assim, sou da área da administração e, assim, essa palavra objetivo, meta, tudo eu consigo ver, é o meu dia a dia, assim. Então, eu observo organizações que
que também, por ser gerida por pessoas, acabam absorvendo a própria organização mesmo, a empresa, ou todas tanto não governamentais. Eu trabalhei em instituições, trabalhei na AMES, no Instituto Água Viva, e se não tem um objetivo bem claro, esclarecido, a sua comunidade, ou seja, as pessoas que estão dentro daquele meio ali, são desorientadas, cada um vai para um sentido. E a organização toda declina porque está sem foco, sem objetivo. Então, essa é uma estratégia, assim, é uma premissa básica para uma empresa, ter um objetivo, ter uma estratégia. Daqui a 5 anos, a longo prazo, onde você quer estar. Isso se explica individualmente também. O indivíduo, ele, com a sua concepção, a sua clara, quando ele é bem alinhado com o objetivo da comunidade que ele está inserido, tudo tende a se manter sempre no caminho, num caminho que é direcionado. Aí, no caso da nossa vida cristã, Cristo é o cabeça, Cristo ele direciona a igreja para onde ele quer. E quando é muito mais fácil, quando todos estão orientados por uma pessoa só, com um mestre só, um marinheiro lá na frente puxando o leme, guiando para onde que vai, todos exercem uma força equilibrada, ou seja, você não está o tempo todo puxando. Meu chefe sempre falava isso comigo: a pior coisa do mundo é você ter que ficar empurrando as pessoas ou para ela ir para lá, em vez de você só orientar e ela ir por si só. Então, a força que você emprega para poder colocar isso em execução é muito maior para uma pessoa que tem autonomia, para o que ela está orientada. Você tem a confiança de que ela não vai se desviar do caminho para onde precisa ser desviado. E aí a gente precisa ter sempre em mente que o Evangelho é o norteador para a grande comissão. Assim, sem o Evangelho bem orientado e claro na mente dos seus discípulos, a igreja, a comunidade, tende a fracassar na missão que foi dada por Cristo, né? E assim, o próprio Cristo foi submisso a uma orientação clara. Deus deu um objetivo para Jesus aqui na Terra. Ele era submisso a essa verdade, a essa vontade de Deus. A gente vê claramente na Bíblia, onde Jesus ele demonstra, ele declara isso, que ele está sob a autoridade de Deus, ele está aqui para cumprir um propósito, ele tinha um objetivo, mesmo ele, às vezes, não querendo, mesmo tendo que sofrer por isso, né? Então, o próprio Cristo estava submisso a uma autoridade, estava submisso a um objetivo, a um foco, né? E que dirá nós aqui na Terra, né? O segundo ponto que a gente precisa falar aqui também sobre isso é que o nosso Jesus foi o primeiro missionário, o missionário original, né? Então, ele desempenhou um papel, ele teve um projeto, ele executou, e aí a gente precisa olhar para ele, para entender como que a gente faz isso. E desde quando Jesus tem desempenhado esse papel? Essa é a pergunta. Wright, ali, Christopher Wright, ele falou o seguinte: a Bíblia toda fala da missão de Deus. Cristo como personagem central, e com Cristo como personagem central. Então, a gente falha, assim, é uma visão muito limitada em entender que o Evangelho só está a partir do Novo Testamento, a partir da vida de Cristo. Entender que a missão só precisou ser desempenhada depois que Cristo veio. Não, a missão veio desde o início. Alguém sabe me dizer, então, vou fazer uma pergunta aqui para quem puder responder, assim, qual passagem no Velho Testamento, tá? Não estou falando do Novo, que se inicia, então, essa grande comissão? Onde que vocês entendem que poderia, qual passagem, qual momento, qual situação aí que a grande comissão se iniciou? Eu te desafio a responder isso agora. Quem quiser, só levanta a mão que eu levo o microfone. Se quiser falar o texto, ler o texto, fique à vontade. E aí, alguém? Pode chutar, sem problema. Gênesis, beleza, já está no caminho. Abraão, ok. Também. Gênesis 12, um pouquinho antes. Onde que poderia ser?
Gênesis. Acertamos Gênesis. É antes de Gênesis 12. Onde que pode ser? E aí? Gênesis 3, lá atrás levantou a mão, acertou. A grande comissão começa na queda do homem. Gênesis 3, ele fala assim, em Gênesis 3, 2, né? Vamos ler aqui, vamos ler o 2 em diante. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas tal. Então, calma aí que eu perdi aqui. Calma que eu perdi, acho que 3:11. Não. Ixi, me perdi também. 15. Deixa eu ver, me ajudem. Exatamente isso, obrigado, meu irmão. Quem foi? Aí, garoto, muito bem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, está anunciando Cristo aqui, né? Então, Cristo já começou sua missão aí. Cristo já desempenhou, já começou aí a ideia da grande missão de Deus em transformar a humanidade e tirar a humanidade do lamaçal do pecado. Então, Cristo foi um missionário desde o início, então a gente não pode se limitar aqui ao Novo Testamento. Então, não existe missão se não existisse pecado, não existiria missão. Então, o pecado iniciou aqui, e aqui, a partir de então, se iniciou a missão, e como Cristo, o mensageiro original aí. Tá bom? Vamos ao último ponto. E a igreja precisa ser direcionada por esse evangelho. Porque o evangelho ele não é meramente um mantra que precisa ser pregado ou falado para as pessoas. Aqui ele fala, o evangelho não é meramente algo que levamos aos incrédulos. Ele é a própria palavra que criou e continua a sustentar toda a igreja em sua peregrinação aqui na terra. Então, esse evangelho que a gente entende, ele precisa ser o norteador da igreja como um todo. Ele não é simplesmente uma mensagem, uma pregação aqui fria, o texto. Ele é a própria palavra, ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre gerações e sobre uma nação inteira. Ele tem capacidade de transformar uma pessoa, cara. É impressionante isso, é muito difícil uma mensagem que possa transformar uma pessoa como o evangelho. Assim, não tem nada. Existem ideologias que sempre vão deixar espaços aí. Existem ideologias, teorias que vão deixar espaços, mas o evangelho é o único que é capaz de ser completo no seu objetivo, e isso precisa ser direcionado, ser a direção da igreja. Beleza, meus amigos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A gente está finalizando já a última parte, que é no céu e na terra. Vou dar um espaço aqui para alguém falar. Fique à vontade, pode falar. Vou trazer o microfone. Essa parte da premissa eu acho muito interessante, porque vou dar um exemplo prático, né? Eu acho que, para a nossa geração, como você falou, a gente lida com diversos desafios, né? Com os amigos de faculdade, ou, enfim, com as pessoas do trabalho, que tendem a racionalizar muitas coisas. E aí a gente tem o costume de achar que, com base em argumentos muito bem construídos, que nós vamos convencer alguém de que Cristo é a verdade, ou de que o Evangelho é a verdade salvífica, né? E nós nos esquecemos exatamente dessa premissa, de que, de fato, assim, o poder não está na nossa capacidade de argumentar as pessoas. O poder está em Cristo, na palavra de Cristo. E no Espírito que aplica essa palavra ao coração dessas pessoas, né? Então, acho que, quando a gente descansa nessa verdade, de que nós somos instrumentos. Cristo falou, ide, façam discípulos, ou seja, os discípulos já estão ali. A palavra vai alcançar eles. A gente ganha muito mais confiança para cumprir a grande comissão. E a gente, no afã de ser um colaborador com essa mensagem,
a gente, no afã mesmo, na boa intenção de evangelizar, a gente acaba, às vezes, nos sujeitando a algumas estratégias, algumas táticas. O que eu quero falar com isso? Exemplo. Vou fazer a tarde do videogame porque vai dar muito jovem e ali eu vou aproveitar a oportunidade, beleza, ok. Só que não coloca a sua esperança no videogame. Eu vou criar aqui a noite do caldo e vai atrair a vizinhança, ali eu vou pregar o evangelho, ok. Mas não coloca a sua esperança nos caldos. Coloca a sua dependência no Espírito. Mesmo que você, bem intencionado, falando de Jesus Cristo, não é o caldo, não é o videogame, não é o rap, o hip hop. O Espírito é quem faz a coisa. Muito legal. É importante falar isso, né? A gente não pode se esquecer dessa premissa. A gente tende a esquecer o tempo. E assim, mesmo, por exemplo, eu falando aqui, Marcos falando ali, a sua esposa, esqueci seu nome, Stephanie, falando, a gente esquece, não tem jeito. A nossa mente parece que não foi feita para memorizar as coisas, né? A gente tem que estar o tempo todo massificando isso na nossa mente todos os dias. Por isso a importância da vida devocional e da oração, porque isto mostra que Cristo tem autoridade sobre nossas vidas. A oração é um ato de submissão à vontade e à autoridade de Cristo, e que isso reforça dentro de você a confiança. Vai lá, fica tranquilo que eu estou fazendo o meu trabalho. Cristo está se movimentando o tempo todo, está reconciliando todas as coisas nele o tempo todo, tudo passa por ele, né? Então, e aonde que isso passa? Já puxando aqui para o nosso tema, no céu e na terra. A gente não se limita, Cristo veio aqui à terra, não se limita às nossas... os nossos ambientes. É isso que é importante. Por que Cristo é autoridade? Porque Ele não se limita ao nosso contexto de vida, à nossa forma de fazer as coisas. Não está centrado no que... lá no meu trabalho. Ele não está centrado aqui na igreja de Jardim Camburi. Ele está o tempo todo passando por todos os ambientes, por todas as dificuldades. E aqui... eu lembro, assim, do momento que a gente passou agora político, eu lembro que a desesperança foi clara aqui, né? Tipo assim, tanto de um lado quanto do outro, assim, poxa, a gente coloca tamanha confiança em uma pessoa que a gente vê a vida de forma pessimista, do tipo, se fulano X ou Y foi eleito, as coisas estão perdidas nesse mundo. Talvez sim, mas a autoridade não está sobre essa pessoa. Cristo reina sobre todas as coisas. Nossa confiança não está na posição de uma ideologia política ou de um outro X ou Y, está na confiança de que Cristo reina no céu e na terra. Ele movimenta as coisas. A gente não está o tempo todo lá olhando os políticos lá, a gente não está olhando o tempo todo sentando, mas Cristo está lá no coração. Cristo tem colocado pessoas em volta de todas as instâncias políticas, sociais, econômicas brasileiras e mundiais. Então, a gente precisa ter essa confiança de que Cristo, ele não, todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele. Tudo foi criado por meio dele, assim como diz em Colossenses. Ele não é simplesmente um Salvador que, como eu falei, que está limitado à nossa percepção pessoal. Ele reina, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é só o seu Salvador, o seu amuletozinho ali que salvou sua vida hoje aqui. Ele é o rei de todas as coisas. Então, é isso que precisa ser reforçado. E dizer que Cristo é Senhor, na época que foi dita, na época de Jesus, era uma afronta para as lideranças, os Césares da vida ali, porque, não assim, tanto que pessoas foram mortas por dizer que Cristo é o Senhor, Cristo era o rei, e ele se declarou como rei, como o próprio Deus, ele se declarou como Deus também. Isso foi uma afronta para a sociedade, e isso tem sido uma afronta até hoje. Então, a gente precisa firmar a nossa esperança nesta premissa, que a autoridade está sobre Cristo, aqui no céu e em todos os lugares. Não existe limitação para ele. Amém? Vamos passar. Segundo ponto é o objetivo, né? Para quê? Que objetivo é esse que a gente precisa fazer? Isso está ali na parte que aí realmente vem B, que é: vão e façam discípulos de todas as nações.
A palavra vão aí, na verdade, na minha versão e na versão de nós é id, né? E a gente vai estudar isso na próxima lição um pouco sobre a urgência desse id aí, né? Ele não é algo tipo assim, a gente precisa fazer daqui uns 2, 3 anos, é amanhã, é hoje, é agora, neste momento aqui. Pessoas, neste momento, estão carentes de ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa compreender isso com clareza para a gente poder viver isso. Mas a gente vai tratar isso na próxima lição. Eu vou falar um pouco mais sobre a parte de discípulos. A gente estudou bastante sobre discipulado agora nas últimas lições, e aí eu só vou falar um breve resumo aqui para não perder muito tempo, porque a gente já estudou um pouco disso. E é uma curiosidade aqui que eu achei muito legal nos meus estudos aqui da lição. Bom, primeira coisa, fazer discípulo parte do princípio que existe um mestre. Rabi ali, né, o tempo todo Jesus era chamado de Rabi, é uma das características de Jesus, e da época também, o contexto de mestre na época de Jesus era muito claro, sempre uma pessoa precisava ter um mestre, eles buscavam alguém que fosse sábio o suficiente para orientá-lo na palavra, enfim. E Cristo era o mestre dos mestres, então... Ixi, passou sem querer. E aí eu queria que alguém abrisse o texto aí, né, de Lucas 10, 39 e 40, e lesse rapidinho para mim. Que é uma passagem que eu nunca tinha percebido o contexto da grande comissão nesse versículo. Eu sempre ouvi ele de uma outra forma, uma aplicação de outra forma, né? Alguém pode ler rapidamente aí? 39:10, né? 39:40, quer dizer, perdão. Ok. Tinha ela uma irmã, correto? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Assim, todo mundo entende, lembra dessa história aí, né? E aí acho muito interessante que o discipulado ele parte desse princípio aí, você sentar e ouvir o seu mestre, sentar e absorver o que o seu mestre tem a dizer. E a gente tende a fazer como Marta, ao contrário, sair desesperadamente para executar as coisas. A minha geração, assim, na verdade, ela sofre muito de ansiedade por isso, porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas, ver o resultado agora, ali na hora. E não sei agora as gerações passadas e daqui para frente, eu falo sobre a minha. Eu sofro disso o tempo todo, porque eu preciso me policiar o tempo todo e falar, cara, calma, se organiza primeiro, ouve o que Cristo tem a dizer primeiro, se debruce a entender a mensagem e seja discípulo dele, ouça ele. Ser discípulo é segui-lo, é ouvir, compreender o que ele tem a dizer, para que você possa desempenhar o seu papel de discípulo, porque você primeiro precisa ser aprendiz do seu discípulo. Paulo foi aprendiz primeiro, antes de executar a sua missão. Pedro, todos os apóstolos foram primeiro aprendizes de Cristo. Eles foram privilegiados também, porque foram instruídos tete a tete ali com Jesus, e mesmo assim, olha só que curioso, eles não conseguiam compreender aquilo que estava escrito. A gente olha para os textos hoje e vê mais fácil, né? Porque a gente já entende já o resultado. Eles não entenderam na hora ali. O contexto deles era muito difícil, então eles tiveram que ser aprendizes mesmo. E só foram compreender lá na frente também, né? Na hora que veio o Pentecostes, que as coisas meio que viraram assim, cara, agora tudo faz sentido agora do que ele estava falando. Quando ele morreu, Jesus precisou morrer para a gente poder entender, para eles poderem entender o que ele estava falando, e ele vinha falando claramente. E quando eu lia isso, eu ficava assim, cara, como que esse pessoal não entende, cara? Ele está falando que vai morrer, é isso, não precisa discutir. Está escrito aí, o cara vai falar, é isso, e pronto. Mas é fácil para a gente, mas para eles era muito difícil. Então, eles tiveram que ter um ato de humildade muito grande para eles poderem aprender aí a serem discípulos de verdade. E esse é o nosso objetivo. A gente precisa fazer discípulos. O objetivo da grande comissão, acima de todas as coisas, é fazer discípulos. Ele não é simplesmente pregar uma palavra e sair fora.
ele precisa gerar frutos, né? Ele precisa criar pequenos cristos aí na nossa nação. E aí, outro ponto importante aqui é todas as nações, né? E o que significa todas as nações? Gente, significa diferentes culturas. Significa diferentes visões de mundo aí que precisam ser remidas ao Evangelho. E quando esse tema aqui, eu espero que não me entendam mal, vou até passar aqui que eu não passei, né? Que é a... Não está passando? Opa, passou. É a contextualização disso, e não é a contextualização que se prega aí agora, pelo amor de Deus, a contextualização de mudar a Bíblia, mudar conceitos e premissas e verdades absolutas da Bíblia. Sim, você levar esse evangelho a todas as nações, de forma que ela entenda, através da cosmovisão dela, da visão de mundo dela, que ela carece de um Redentor, que aquela visão dela, ela não precisa mudar a sua cultura. A cultura dessa pessoa, ela pode ser preservada, mesmo sendo que com o Evangelho transformando essa cultura. Esse movimento precisa ser executado aí. O Evangelho, ele uniu duas culturas diferentes na época, que eram os judeus e os gentios. O foco de Cristo, desde Abraão lá, era unir essas duas nações. Assim, depois o gentio entrou através de Paulo. Então, o que ele fez? O Evangelho tem o poder de separação também, óbvio, de pecadores e salvos. Ele tem o poder de confrontar, de dividir alguns contextos. Ele afronta culturas porque ele prega a abominação do pecado. E as pessoas tendem a se prender ao pecado. Por isso que gera essa divisão. Mas também une nações. A gente prega um evangelho que é o mesmo pregado lá na China, ou é o mesmo pregado lá na Coreia, que surte um efeito totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente da nossa. Então, a gente precisa mostrar, não contextualizar o evangelho de forma a mudá-lo, pregar falsos evangelhos, adaptar o evangelho para que aquele contexto seja inserido. Não, é inserir o evangelho dentro daquele contexto, daquela cultura. Amém, irmãos? Esse é o objetivo da grande comissão. A gente precisa, sobre a autoridade de Deus, cumprir esse objetivo. A gente precisa ter esse objetivo em mente, que é fazer discípulos a todas as nações, não somente ao nosso contexto, né, ao contexto de nações diferentes. Ele precisa ter esse movimento. E o último, o plano. Como que a gente faz isso? Não é fácil, né? Falando aqui, precisa ter autoridade de Deus, entender a premissa, e todas as nações e tal. E a gente precisa ter uma estratégia bem definida. E Cristo, nesse texto, fala sobre a estratégia que a gente precisa desempenhar. Quais são as ações, os passo a passo aí que a gente precisa fazer e cumprir. Que a gente não pode se esquecer. É o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Então, aqui está um plano resumido que Jesus deu para os seus discípulos, que é, primeiro, batizando. Aí a importância aí do batismo, né? O batismo não é simplesmente um ato cerimonial, ele tem uma importância grandiosa, né? Em que momento que esse batismo teve um grande impacto? Eu lembro de duas passagens aqui. Vai lá, passa, filho. O oficial etíope, né, que ele ouviu através do texto ali, viu o texto, entrou em contato com o evangelho, procurou instrução, recebeu a instrução e imediatamente o discípulo de Deus, o apóstolo, procurou um lugar para ele batizar, e precisa ser imediato ali. Ixi, eu acho que está errado ali, né? E Cornélio também. Então, eu acho que o batismo tem um grande impacto na vida do crente. Eu acho que é um momento que você confessa publicamente um sinal, um selo que foi pregado no seu coração. Você faz um compromisso perante a sua comunidade. A gente lembra das promessas que a gente faz lá, né? A gente tem acho que no nosso batismo tem uma promessa que nós fazemos e uma promessa que a igreja faz também. Eu lembro dos batismos infantis também, dos pais fazem um compromisso, claro, público perante as pessoas. Eu acho que isso
Cristo nos ordenou a fazer isso. Cristo foi submetido a isso também, né? Então, e aí ele foi submetido. A ação da Trindade, né? Então precisa haver. Aí ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade confirma isso. Precisa haver essa confirmação através do Espírito também. O batismo do Espírito Santo precisa ser executado nessa pessoa, e aí eu acho que é importante a presença dessas 3 pessoas aí, que é o próprio Deus. E segundo, deixa eu passar para cá e para cá, que eu já sei que vai travar, é ensinando, né? E aí a prerrogativa de ensinar aqui tem a ver com a preservação do Evangelho, a preservação da doutrina de Deus. Em Atos a gente vê isso, né? Uma ação, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, tentar o tempo todo ensinar o que estamos fazendo aqui. O ensino é importante. Acho que a gente precisa dar valor ao ensino com mais afinco aí, para que a gente possa, porque isso firme no nosso coração. Eu lembro, eu aprendi a orar através de ensino. Eu aprendi a ler a Bíblia através eu juntei várias passagens de pessoas que foram instruídas por Deus, pelo Espírito Santo, para que a minha vida cristã fosse construída. A gente vai juntando isso através das nossas vidas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Levantar a mão. Fique à vontade. Marcos, Nath. Vamos falar, gente. Pessoal, às vezes eu tenho uma preocupação de algum aluno da EBD pensar bem assim, né? Poxa, o assunto é pregar o evangelho e eu não sou pregador. Essa é uma aula para pregadores, para pastores, para reverendos. Eu tenho uma preocupação com que pessoas pensem assim, e quero crer que aqui ninguém pense. Porque eu já vi pessoas dizendo o seguinte: eu não sei o que falar para as pessoas. Mas se você concordar comigo que o Evangelho é algo bom, é uma boa notícia, notícia é novidade, e se ele atingiu a sua vida, isso quer dizer que você vive em novidade de vida. Se tem novidade de vida, tem uma parte velha que ficou para trás. Basta você contar quem é o velho Rafael e quem é o novo Rafael. Você vai falar da mudança que o Evangelho fez na sua vida. Ah, mas é muito pouco. Não é muito pouco, não. Essa é uma preocupação também que eu tenho com aqueles que nasceram na igreja, porque parece que os que nasceram na igreja, eles ficam pobres de experiências. Não é verdade, gente. O Espírito que salva aquele salva aquele que nasceu na igreja, nasceu fora. Os dois têm experiências, portanto, diferentes, pode ser. E aqui eu quero encerrar, que é o seguinte: não tem como aquela pessoa vai no médico, beleza, aí alguém chega assim: poxa, eu preciso de um médico de confiança. Aí você fala assim: eu vou indicar o meu médico. Pode ir no meu médico, porque ele é atencioso, ele é simpático, ele é tranquilizador, você vai gostar dele. Ou seja, você está indicando uma pessoa que conseguiu trabalhar sua saúde, que é um médico. E você é tão capaz também de, sei lá, proporção da cirurgia que você fez, ou, você vai lá no Instagram e faz uma postagem agradecendo aquele médico, divulgando o serviço daquele médico dele, da equipe médica dele, Então, você tem uma certa coragem, sim, de falar sobre alguém que te fez bem. Cabe você também ter a mesma coragem para poder falar aquele que fez bem em sua vida, de contar a novidade. Lembra que quando as Marias foram lá no sepulcro, e aí apareceu o anjo dizendo: avisa os discípulos que o mestre está lá em Nazaré, avisa Pedro também. É só contar, conta, avisa. O evangelho ele está enjaulado, a gente só precisa abrir a porta que ele vai fazer todo o resto, né? John Piper que fala isso, né? Exatamente, John Piper fala isso. O evangelho ele está enjaulado, ele só precisa que a gente abra a porta e ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter essa confiança, sabe? Pode falar.
Vamos lá, que é nosso tempo. Pensando nessa questão de ensino e do que o Marcos Nath falou da gente que nasceu na igreja, que a gente tem essa dificuldade em ver uma mudança brusca de vida, porque a gente não teve essa mudança brusca. Quando a gente pensa no Novo Testamento, nas cartas, o tempo todo eles estão falando, essa aqui é a sã doutrina fala isso e você precisa aplicá-la de forma correta na sua vida. E aí tem todas as instruções que são bem práticas na Bíblia, basta ler. Então, quando você começa a aplicar de forma correta, você tem essa novidade para contar. Então, você precisa falar, eu apliquei isso de forma correta e isso mudou na minha vida dessa forma. E isso serve para qualquer um. Porque senão vira meramente uma palavra. Você vai passar, se isso não surtiu efeito na sua experiência de vida, você precisa evidenciar, não evidenciar mesmo, assim, a evidência que esse evangelho surtiu efeito e as suas ações. Então, isso transformou minha vida. E, às vezes, a gente nem precisa falar, inclusive. Que é óbvio que o evangelho precisa ser pregado, não tem dúvida disso, mas, em muitos momentos, a pessoa vê, cara, Rafael era daquele jeito, aconteceu alguma coisa com ele ali. E aí ele vai procurar saber, e aí a palavra é pregada, né? Então, é importante a gente ensinar isso, e o ensino não tem a ver com só falar. O ensino tem a ver com a prática também, né? E aí, para finalizar, o prazo. Volta. Cadê? Vai para frente. O prazo, onde que está esse prazo aí? E aí que está o ponto um dos mais importantes aqui desse texto. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Qual que é esse prazo aí? Até que Cristo venha, né? A gente precisa fazer isso o tempo todo, todo momento, até que Cristo venha. E qual é a esperança que é traçada aqui? Ele nos dá, primeiro, uma premissa básica, que Cristo reina sobre todas as coisas, e, segundo, uma grande promessa também, que a gente não vai estar sozinho, a gente não vai fazer isso sozinho. Isso nos dá essa confiança também, de que independente assim, da sua vida, isso é muito, porque Cristo é presente nisso. Por que o Evangelho é simples, ao mesmo tempo tão eficaz? Porque é a presença de Deus ali, a presença de Cristo ali. Ele nos deu essa certeza. Ele saiu, lembrando que aqui ele estava falando antes de ir embora. Olha, fiquem tranquilos, eu vou ficar com vocês. E é óbvio que o Espírito Santo fica aqui entre nós, aqui, né? E ele se manifesta o tempo todo. Então, ele nos dá uma certeza absoluta que ele reina sobre todas as coisas e que está conosco. Olha só que maravilha. Está conosco o Rei que reina sobre todas as coisas. Então, acho que isso nos dá essa confiança, precisa transmitir essa confiança. Isso aqui não é simplesmente assim, essa esperança aqui não é tipo assim, vai ficar tudo bem, está tranquilo. Não, é assim, Deus é claramente presente em todas as circunstâncias da nossa vida, independente de qual ela seja. Então, até que Ele venha, na certeza que Ele é presente conosco, o prazo é esse. Qual que é? Até quando? O projeto, como eu falei, precisa ter um início, meio e fim. E o fim é esse, até que Cristo venha reconciliando todas as coisas com Ele mesmo. Ele vai julgar quem é. E aí um ponto importante também, Ele vai julgar quem vai ser salvo, quem não é. Não está na nossa decisão, não está na nossa palavra, é Ele que vai definir. Ele já escolheu, inclusive, já está escolhido. Nosso papel é transmitir isso ao máximo de pessoas, as nações diferentes possíveis, a raças diferentes, e não se limitar às nossas vidas. Então, conclusão, olha, bem no tempo, Cristo é a premissa, Ele reina sobre todas as coisas. Cristo nos dá o objetivo, que é fazer discípulos. Ele nos dá a estratégia, como a gente deve fazer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele que é presente no batismo, é Ele que é presente, que nos instrui e está presente conosco. E o prazo é até que Ele venha, até que Ele volte para cumprir a sua missão. Essa missão finaliza aí, né? E aí é uma coisa que a gente precisa falar também. Marcos, lá na frente, ele fala sobre isso. A versão de Marcos desse texto, ele menciona o inferno. Se a pessoa não for salva, ele virá e fará o julgamento, e ela vai ao inferno mesmo. O inferno precisa ser falado aqui também, para que isso traga esse impacto também, para que não fique adocicado, né? Amém, meus irmãos? Alguém quer falar? Já nosso tempo está aí, mas a gente tem uns minutinhos aí.
A gente já pode orar? Tem algum comentário, algum complemento? Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque hoje podemos experimentar e ouvir da Tua palavra aqui, podemos entender a nossa missão. Que a igreja de Jardim Camburi possa ser firmada nesse foco, nesse objetivo, que a gente não se desvie para um caminho que seja diferente do Senhor, ó Deus. Que o Senhor reine sobre essa igreja, que o Senhor nos dê um objetivo claro, que é fazer discípulos, que façamos discípulos na nossa sociedade, em todas as nações, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar oportunidade de pregar o Seu Evangelho, que a gente possa pregar esse Evangelho com amor, com clareza, com autoridade, ó Deus, porque o Senhor é a autoridade sobre nossas vidas, o Senhor é quem fala. Que a Sua graça possa nos alcançar, que a Sua misericórdia possa nos alcançar, para que esse Evangelho também surte efeito no nosso coração o tempo todo. E que dessa forma a gente possa procurar pessoas, para que essas pessoas possam ser batizadas em Seu nome, que elas possam ser ensinadas na Sua palavra, que elas possam entender que o Senhor é o Rei da vida delas, que o Senhor reina sobre todas as coisas, que ela é pecadora e carece da misericórdia do Senhor, Deus. Que essas pessoas que estão aí presentes aí fora, já estão precisando ouvir isso, alcance essa palavra, que e instrumento para que isso seja chegue até essa pessoa, seja nós, seja eu, Rafael, seja a igreja de Jardim Camburi, ó Deus. Essa oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Lembra do seu mapa de missão aí, ó, lembra dessa pessoa, ore por ela e pregue aí o evangelho para ela, se possível.